Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3.000 famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. A gente vai falar da gravidade dele, né? Então a gente vai entender se sintomas são leves, moderados ou graves. Em relação à medicação, quem vai fazer essa avaliação? Porque a gente já sabe o quê? Uma série de estudos demonstram que se a pessoa foi diagnosticada com sintomas leves, não necessariamente ela precisará ser medicada, mas só quem vai poder dizer isso para o paciente é o médico. Então, essa avaliação em relação a essa gravidade e a necessidade da medicação, ela é médica, né? Então, o médico vai fazer essa avaliação. A gente já sabe que se os sintomas são leves, a gente vai pensar as alternativas em psicoterapia, vai pensar essa tríade que a gente já falou, então atividade física, alimentação saudável, sono ajustado, etc, etc. E ainda assim, se esses sintomas forem leves e eu comecei a fazer todo esse acompanhamento de maneira adequada e as melhoras não são significativas, vale a pena fazer uma nova avaliação e repensar essa questão médica. A gente sabe também que os psicoestimulantes, eles não podem ser usados por toda a população. Existem algumas questões médicas. Também o médico vai avaliar se o paciente vai poder fazer esse uso ou não, né? Então, isso é bem importante. E essa é uma questão específica, né, da área médica. Tá? Mas a gente vai entender esses graus aí. Como é que a gente vai entender esses graus? São os prejuízos. Então, quanto de prejuízo, né? Eu tenho uma desatenção, mas essa desatenção não está impedindo de eu me desenvolver no estudo, no meu trabalho, né? Ele me causa alguns prejuízos mais pontuais, tá? Então, vamos tentar ajustar, pensando na rotina, pensando em algumas estratégias, e aí a gente avalia como é que vai se sair, e se de fato não tem essa necessidade. Se a gente, ajustando tudo isso, né? Percebe que os prejuízos ainda são importantes, retoma com o médico, conversa. Não abandona o tratamento. Não abandona o tratamento. A questão da medicação por toda a vida também é uma questão que tem que ser sendo avaliada, né? Então, se com a medicação, com o ajuste da medicação e com um tempo importante aí de psicoterapia, de ajuste aí da vida, de qualidade de vida, rotina, esses pilares que eu já falei, a pessoa aprendeu e conseguiu manter, o médico também vai avaliar se é o momento de retirar ou não a medicação, né? Então, essa questão da medicação, a gente escuta, vai ter um pouco de divergência em relação a isso, mas a gente vai ter que ter esse cuidado, principalmente, se possível, gente, que é o acompanhamento multiprofissional. Então, hoje a gente tem o WhatsApp, facilita muito a nossa vida, assim, porque as agendas são difíceis, você vai lá e coloca, né? O psiquiatra manda... Como é que tá? Eu vou lá, vou escrever a hora que eu puder, faço o texto e a gente consegue. Então, assim, facilitou essa conversa entre a equipe multi, né? Então, isso é possível. Isso é importante. Então, isso vai ter que ir sendo reavaliado aí ao longo do processo. Porque também a gente sabe que tem uma questão importante que são as comorbidades. Então, a gente vai ter o TDAH e aí é muito comum que a gente tenha outras comorbidades associadas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, essa é uma avaliação muito individual. Vai depender bastante de quanto esse tratamento foi precoce, né? De quão adequado foi pensado aí essa carreira, talvez, dessa pessoa. Então, todos esses ajustes na infância e na adolescência, eles vão melhorar o nosso prognóstico. Muito, e muito, né? Sim. E muitas vezes as pessoas têm dúvida, seja pais com filhos TDAH, ou mesmo adulto que se descobriu adulto TDAH, vai no primeiro médico, tenta o primeiro tratamento, por um acaso não está dando o resultado esperado, é uma expectativa, a pessoa tem uma frustração e às vezes até uma desistência. Lara, você acredita que é comum o primeiro tratamento, eles têm que sofrer uns ajustes até dar certo? Né? É muito comum. É muito comum. Até porque, qual é a sua expectativa? E qual que é a minha expectativa? Né? Então, assim, verdade. Isso também é importante. Se é a criança, a mãe está desesperada para não receber mais reclamação da escola. Né? Então, assim, como é que você está conseguindo avaliar? As reclamações continuam, então, por isso o tratamento não está dando certo. Então, assim, isso tem que ter um ajuste. Por isso que a psicoeducação é tão importante. E aí, quando eles me perguntam, eu falo, gente, pergunta tudo para o seu médico. Não sai com dúvida de nada. Nada, porque assim... E nenhuma pergunta é boba, né? Então, tem que perguntar tudo.
E essas dúvidas, elas vão acontecer. Então, quanto mais informações para quem está aqui assistindo, provavelmente mais dúvidas essa pessoa vai ter. E isso é importante. Então, vai buscar, conversa com o seu profissional, volta. Tratamento, a gente reajusta o tempo todo. Né? Então, a medicação menos, mas, por exemplo, em psicoterapia, o tempo todo a gente pensou uma estratégia, vamos lá, essa semana, não deu certo, a gente reajusta. E depois não deu certo de novo, né? Eu falo muito com os pacientes. Pensamos a estratégia. Um dia conseguiu, 2 não conseguiu, só retoma. A gente só retoma. Então, a gente tem que... Eu sei que é difícil, tem um desgaste, tem uma expectativa que às vezes é frustrada, porque as reações também não vão ser a mesma. Algumas pessoas vão dizer assim, Lara, eu tomei a medicação, minha vida mudou. E outras não vão sentir essa mesma diferença. Então, assim, a gente vai ter que entender essas individualidades. A gente sempre vai fazer essa comparação do paciente. Então, dos seus sintomas de hoje para a semana que vem, de 1 ano atrás. Eu não vou comparar o meu paciente X com Y, que é isso que as pessoas fazem. Mas ele fez, o outro tomou, e aí já foi. E aí meu vizinho falou, não, a comparação vai ser sempre... individual. Tem né? que ter essa pegada, esse olhar individualizado mesmo, né? Tem que ter. E aí, uma importante que você falou, que precisa ter uma clareza, precisa ter o autoconhecimento. Então, eu preciso começar a entender, porque às vezes acontece também que o paciente fala assim, comecei a medicação, não estou sentindo diferença nenhuma. Eu falo, tá, não está sentindo diferença nenhuma? Tá bom, vamos olhar. Então, como é que foi a semana? Vai me falando isso. Aí, ao final da sessão, é que a pessoa percebe quanto teve de mudança, porque ainda não tinha nem clareza, né? Então, o parâmetro, né? Isso, porque eu tenho um funcionamento assim, as coisas começaram a melhorar, não percebi muito bem. Aí, quando eu paro para refletir, identificar, porque aí eu pego lá, mas e assim, não estava assim? Semana passada a dificuldade não era essa e essa? Aí a pessoa vai dizer, nossa... E aí, com o passar do tempo, vai dizer, não. Fica mais claro. Né? Fica mais claro. Então, esse processo aí de autoconhecimento é fundamental, até para eu entender se eu estou tendo melhor ou não. Né? Então, o parâmetro vai ser sempre individual. E falando ainda em tratamento, concluindo esse bloco aqui, muitas pessoas perguntam qual que é o melhor tipo de terapia da psicologia para tratar e intervir o TDAH. E se há diferença da criança para adolescente para adulto, né? É a TCC? Explica um pouco pra gente. Hoje a TCC vem demonstrando melhores evidências para o adulto, né? E ainda para criança e adolescente, a abordagem comportamental. A abordagem comportamental é porque a gente vai falar daquela onda, né? Então, análise do comportamento. E aí vão se desenvolvendo todas as outras teorias que estão envolvidas com a teoria comportamental cognitiva, que daí a gente tem algumas outras linhas, né? Mas hoje a gente entende, né, com as informações em ciência, né, mais recentes, que sim, tem demonstrado os melhores resultados. Né? Legal.